Ó o vídeo. Excelentíssimos senhores vereadores e senhoras vereadoras, população que nos acompanha em casa através do canal digital 40.1 da TV Câmara de Lavras. Cumprimento também aqui os servidores da Câmara Municipal, os visitantes nesta noite. Sejam todos bem-vindos, que tenhamos uma excelente reunião e também uma excelente semana. Para dar início a esta sessão, solicito que o vereador Lila faça a oração inicial dos trabalhos desta noite. Boa noite, presidente, demais vereadores, vocês no plenário. Vamos fazer hoje a oração universal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Obrigado, vereador Lila. Com a palavra, o vereador Coronel Claré, para que faça a leitura dos vereadores presentes. E o presidente já aproveita para comunicar que o vereador Toninho do Raio X se encontra ausente por ter feito uma cirurgia, mas está de atestado. Está muito bem, graças a Deus. Em breve retorna às suas atividades normais. Com a palavra, o vereador Coronel Claré. O presidente continua na casa despachando. Vereadores presentes, Bira, Daia Protetora, doutor Alessandro, doutor Sebastião, tia Hilton, mestre Grilo, João Paulo Felizardo, professor Carlos Indomar, Peterson Borges, Enio Mendes, Daná Ferreira, doutor Matusalém, Lila Cristiane Costa e Coronel Claré. Leitura das correspondências. Ofício do deputado Fábio Xerém, noticiando pagamentos de repasses, a saber, Fundo Municipal da Saúde, R$399 mil, Escola Estadual Dora Matarazzo, R$50 mil, Escola Estadual Zarias Ribeiro, R$50 mil, Colégio Tiradentes, R$50 mil, Escola Estadual Cristiano de Souza, R$50 mil, Escola Estadual Padre Israel, R$50 mil. Ofício do secretário de Esporte, Alexandre de Abreu Brelo, e do chefe de eventos, Nelson Rogério Barbosa. Com prazer que convidamos os excelentíssimos vereadores para a participação na Mostra Cultural de Lavras, 150 anos, realizados pela CELT, nos dias 8 a 16 de junho, já realizada. Atesto para os devidos fins que Antônio Carlos Nogueira estará impossibilitado de exercer suas atividades laborais ou escolares no período de 25/5 a 1º de junho. Autorização. Doutora Cláudia de Carvalho Munier. Relatório anual de atividades da APAI de Lavras, prestando contas de suas atividades desenvolvidas no exercício de 2017. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Geraldo Augusto de Melo, Augusto de Almeida, o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador André Leite Praça, e o diretor do Fórum da Comarca de Lavras, juiz de direito Mário Paulo de Moura Campos Montoro, convidam para a cerimônia de conclusão da implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, no dia 20 de junho, 14 horas, no Fórum Pimenta da Veiga. Recursos financeiros destinados
ao programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, R$ 1.350. Outro no valor de 657, 1.368, 1.386, R$ 900 e 5.778. Projeto de indicação do vereador Coronel Claré, que dispõe sobre o transporte de botijão de gás, liquefeito de petróleo, galão de água mineral em motocicleta, motonetas, triciclos motorizados e similares no âmbito do município de Lavras e da outras providências. Eu pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer a leitura de inteiro teor do projeto de indicação, que são 18 páginas, tendo em vista que os mesmos já receberam cópias em seus e-mails. Ok, só fazendo uma síntese, tá? O referido documento é fruto de 2 audiências públicas e várias reuniões com representantes de entregadores autônomos, de empresas, polícia militar, corpo bombeiro, e visa regulamentar o transporte de gás liquefeito de petróleo e botijões e galões de água em motocicletas em Lavras. Aqui existe uma compilação de várias leis do CONTRAN e da Agência Nacional que municipalizam as leis já existentes a níveis federais. Em novembro do ano passado, fomos procurados por alguns representantes dos entregadores autônomos e eles já estavam sendo multados e até mesmo tendo os veículos apreendidos por estarem em desacordo com a legislação federal. Naquela ocasião, nós realizamos uma audiência pública, e nessa audiência pública nós ganhamos um prazo, tanto do Departamento de Trânsito, quanto da Polícia Militar, para que possamos realizar a confecção de uma lei municipal que regulamentasse o tema. A lei prevê o cadastro dos condutores autônomos, dos condutores subordinados a empresas e distribuidoras de gás e de água, e também extingue a chamada cangaia, que já é uma prática proibida pela legislação federal. Como é um ato de exclusividade do Poder Executivo Municipal, estamos fazendo aqui o encaminhamento da proposta ao excelentíssimo prefeito municipal José Xerém para análise da assessoria jurídica e, se julgar viável o acatamento das sugestões apresentadas, retornar a esta casa para que possamos discuti-los e apresentar as emendas necessárias. Parabenizamos o Coronel Claré pela indicação e, após a leitura das correspondências, nós vamos seguir a ordem do dia, invertendo a pauta e convidando a professora doutora Cecília Gondígio para a apresentação, professora de paisagismo do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unilavras, do projeto arquitetônico para a praça do bairro Vila Rica, assim como outros projetos arquitetônicos que a Unilavras desenvolve em benefício com o município. Foi um convite da vereadora Cristiane Costa, levando em consideração que hoje temos um projeto em votação nessa casa que tem tudo a ver com o tema que vai ser discutido. Então, nós deixamos à vontade para a professora começar a sua explanação. Eu ia falar, mas depois eu falo, depois da apresentação, então. Boa noite a todos presentes. Muito obrigada pela oportunidade. Queria agradecer a Cristiane, vereadora Cristiane Costa, pelo convite, pela confiança e principalmente pelo apoio também que ela vem me dando aí nesse grande projeto. Eu vou expor para vocês aqui hoje um pouco sobre as áreas verdes públicas do município de Lavras, qual que é a situação atual da cidade e o que a gente tem planejado, né, e ações que a gente tem promovido para poder melhorar toda a cidade. Bom, como é que passa aqui? Como é que eu faço para passar? Não está indo.
Só rapidamente, para vocês entenderem o que são as áreas verdes públicas, né, que são áreas diferentes das APPs. Então, a gente vai estar falando aqui hoje sobre as praças e os jardins públicos da cidade. No nosso trabalho, né, na minha defesa de tese, no meu trabalho de tese, nós procuramos considerar o que a gente considerou como área verde pública. Corresponde ao espaço livre urbano, né, vegetado, possuindo aí 70% ou mais da sua área permeável, e também esses locais eles têm que primordialmente serem públicos. Além disso, devem atender às funções ecológicas, estéticas, né, principalmente também, e de lazer de toda a população. Já é muito estudado, né, atualmente, aí, centenas de trabalhos e pesquisas pelo mundo afora sobre os benefícios que a gente tem sobre as áreas verdes públicas nas cidades. Benefícios estes psicológicos, né, sociais, culturais e, claro, ecológicos. E também benefícios muito significativos na área da saúde e também com diminuição aí da violência. Não vou citar todos, né, mas são diversos, e aí a gente consegue comprovar a importância da gente poder dar uma atenção maior, né, para essas áreas aqui na cidade, sendo que vários gastos vão ser bem... por exemplo, a saúde, né, com benefícios à saúde, a gente vai conseguir reduzir muitos gastos que a gente, às vezes, não passa para as áreas verdes públicas, para a arborização urbana, e aí a gente vai ter benefícios também econômicos. Mas, para que essas áreas elas realmente elas atinjam esses benefícios, elas precisam estar muito bem distribuídas na cidade. E, além disso, elas têm que estar interconectadas, né, para esses benefícios ocorrerem. O que seria isso? Para essa interconexão ocorrer, a gente tem que também ter uma arborização eficiente, além das praças, dos parques, né, e das APPs. E como que Lavras hoje se encontra? Como que a lei de Lavras, o que a lei exige, né, dos novos loteamentos? Então, todo parcelamento, eu sei que é do saber de todos, mas a praça pública ela deve estar numa proporção de 5% do total desse loteamento. E aí tem a questão da declividade, né? 20% da superfície de cada área destinada, ela tem que ter uma declividade natural menor ou igual a 15%. Bom, visto isso, o que eu estudei eu comparei a cidade de Lavras e a cidade onde eu fiz meu doutorado sanduíche, nos Estados Unidos, para a gente ter pelo menos um comparativo do que nós temos aqui hoje, ver que a situação não é tão distante perante a similaridade realmente das cidades. Bom, a primeira coisa foi ir na prefeitura e ver quantas praças estavam catalogadas, e dessas, então, a gente tinha aí 45 praças, porém, para elas serem consideradas áreas verdes públicas, elas tinham que atingir algumas características, né? Como ter que ter a estrutura física, vegetal. Então, quando não se tinha, a gente descartava. O que aconteceu? Dessas 45 praças que Lavras contabiliza, tem catalogado, apenas 30 praças a gente pôde considerar. E aí tem um mapa, né, com as praças, né, pontuadas no perímetro da cidade. O que a gente encontrou? Esse PAV é o percentual de áreas verdes pela área total da cidade. Então, a gente encontrou aí um PAV de 0,11%, considerando esse perímetro maior de setores urbanos, feitos pelo IBGE, e um PAV de 0,29%, considerando aí um outro perímetro perante as leis municipais. O valor de referência, né, que as leis de Lavras consideram ideais é de 5%. Ou seja, estamos muito deficientes, né, do que a lei exige e do que se considera ideal para a nossa cidade. Além disso, a gente calculou esse IAV, que é um índice de áreas verdes por habitante, por metro quadrado. Então, a gente encontrou aí 0,62 metros quadrados por habitante e 0,54, considerando população flutuante com estudantes. Isso daí também, gente, esse índice está extremamente abaixo do que é exigido, do que é considerado ideal pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, que considera 15 metros quadrados por habitantes. Aí temos alguns outros IAVs de outras cidades, né, do Brasil. Bom,
E aí, pensando, mesmo se a gente recuperasse todas essas outras áreas que não foram consideradas, a gente só teria um aumento aí de 0,79 metros quadrados por habitante. Isso é muito pouco, né, gente? Muito abaixo dos 15 metros quadrados, que seria o ideal. Falando do percentual de áreas verdes, quando a gente setoriza isso na cidade, é mais preocupante ainda. 105 dos 132 setores urbanos, o percentual de áreas verdes é igual a zero. Ou seja, 90,8% da nossa população não tem acesso às praças, não tem acesso às áreas verdes. Nós aplicamos alguns questionários, e aqui eu estou mostrando para vocês só alguns dados mesmo, para não ficar muito comprido, né? Mas algumas perguntas foram feitas e 400 pessoas responderam, então nós temos aí alguns gráficos. Quando a gente perguntou sobre a importância das áreas verdes, né, se as pessoas consideravam as áreas verdes, as praças importantes, 74,7% diz que é extremamente importante, ou seja, a população aqui de Lavras está atenta para isso. Quando a gente perguntou se elas achavam que essas praças, né, que essas áreas contribuiriam para a melhoria da qualidade de vida, 94% respondeu também que com certeza acreditava nisso. Além disso, foi perguntado se aqui em Lavras essas pessoas consideravam que tinham essas áreas suficientes para elas, e 72% disse que não. E uma pergunta muito interessante foi em relação ao voluntariado, né? Quando se perguntou se essas pessoas seriam voluntárias para ajudar nesse processo de manutenção das praças, 47% 39% responderam que sim, e 47% que talvez. Bom, isso daí é apenas um mapa lá da outra cidade, né, que é bem similar a Lavras, é uma cidade universitária, mais ou menos do mesmo tamanho, mesmo estilo de vida, porém, os índices são extremamente, né, maiores. O PAV eles atinge aí os 7%, e o IAV, né, o índice de áreas verdes por habitante, é de 84,3%. Outra coisa muito importante, eles consideram, na lei deles, uma porcentagem de 7% mínima, e essa porcentagem ela pode chegar a 17%, dependendo da densidade populacional do bairro. Então, assim, aqui em Lavras a gente tem um índice generalizado. Lá, se você constrói um condomínio de prédios, por exemplo, você tem que ter mais áreas verdes naquela região, né? Esse índice muda. E, além disso, a questão da declividade, né, que 50% tem que ter aí um mínimo de 3% e o resto não deve passar 5%. Além de tudo isso, gente, eles têm uma diretriz, né, um parâmetro, um documento, onde, quando vai se projetar as praças e os PECs, as pessoas têm que seguir algumas diretrizes, né, algumas regras para serem seguidas para poder apresentar esses projetos. Uma outra coisa interessante é que lá eles possuem essa Secretaria de PECs de Recreação, que é onde eles administram tudo, e todos esses PECs eles são interconectados com trilhas aí de bicicleta, de corrida, uma coisa muito simples de se fazer aqui na cidade, se ações forem tomadas. E quando a gente se compara, uma coisa extremamente importante é o tamanho dessas áreas, visto que aqui em Lavras as praças são extremamente pequenas. E aí o tamanho médio das áreas aqui de Lavras é de 1.800 metros quadrados, e lá de 80 mil metros quadrados, ou seja, 40 vezes maior. Isso porque lá eles têm a cultura do parque, né, de fazer parques maiores, e não praças fragmentadas e pequenas, nas rotatórias, por exemplo. E o IAV nem se fala, né, 20 vezes maior. Bom, o que é isso, né? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Realmente a cidade precisa ir com urgência de uma atenção maior para esse tema, né, para essa questão das áreas verdes urbanas, e com certeza a gente consegue fazer e planejar alguns PECs municipais em algumas áreas que estão abandonadas, alguns terrenos da prefeitura que podem ser reaproveitados. Além disso, fazer um planejamento melhor das praças e, contudo, também melhorar as leis. O que eu falo da lei? Aqui, principalmente aqui para vocês, como vereadores, né, quem conseguir e puder apoiar essa causa, são mudanças muito pequenas na lei que a gente vai conseguir ter resultado muito grande, muito importante. Uma coisa seria a exigência, né, desse percentual, que pode ser aumentado, e considerar também a questão da densidade populacional.
rever essa questão da declividade, porque hoje em dia o que a gente vê nos novos loteamentos aí são praças extremamente sem rigor nenhum sobre isso, né? A gente não consegue nem sentar nos bancos que são colocados nessas praças. A questão dessa metragem mínima, né, para a gente não ter muita fragmentação nesses loteamentos, e sim fazer PECs maiores, né, e não pracinhas pequenas, e a questão das regras e das diretrizes para as AVPs. Isso tudo, gente, para a gente realmente começar a quebrar essa cultura que a gente tem engessada aqui no Brasil, de que o que sobrar ali do loteamento, a gente faz uma pracinha, né? A gente ajeita a rotatória, a gente pega o cantinho do loteamento. Isso para quê? Para a gente evitar esse tipo de loteamento que nós temos hoje em Lavras, né, padrão, que as praças elas nunca têm prioridade e acabam que ficam em desuso. Por quê? Porque não foi bem planejada e seguiu a lei do jeito que está, porém, a população realmente não consegue utilizar devido à localização e à falta de projeto. E seguir, né, essas outras cidades que servem como parâmetros aqui para o Brasil. Um exemplo é Maringá, que tem vários PECs e arborização muito presente, né, fazendo toda essa conexão de fauna e flora. Então, é a questão sempre, né, gente, da gente tentar realmente inovar e dar atenção para essa questão das áreas verdes públicas, que isso não é moda, né? Esse tema é muito importante e, com certeza, vai melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade ambiental, a qualidade realmente das cidades. Bom, o que nós estamos fazendo? Eu, como professora lá na Unilavras, eu procurei a prefeitura para saber das áreas que a gente tinha aqui em Lavras, que estava necessitando de projetos, né, de paisagismo. E aí foi me mostrado algumas áreas. E aí, uma conversa que eu tive com a vereadora Cristiane, ela foi banca da minha tese, lá na UFLA, e ela tinha me falado dessa praça da Vila Rica, que queria ter uma intervenção lá. E aí a gente decidiu por fazer o projeto dessa praça. Então, eu levei os alunos lá. Antes, a gente já tinha ido no terreno, né, feito lá uma avaliação se era possível ou não, e realmente é muito possível e vai dar um resultado muito interessante. Então, eu propus isso aos alunos. Os alunos, hoje, eles estão no processo de estudo preliminar, né? Então, eles estão estudando a importância lá do bairro, quem que vai usar essa praça. A gente aplicou questionários na população, então todo mundo ali do bairro está muito ciente do que está acontecendo. Para quê? Para a gente saber o que eles esperam, né, o que eles querem daquele local, para a gente poder realmente fazer um projeto que eles cuidem, e não simplesmente fazer um projeto e implantar uma praça lá que a gente sabe que, infelizmente, depois eles vão e destroem, né, quando isso é imposto a eles e não tem essa comunicação com a sociedade. Então, a gente foi lá e estamos em constante conversa com o pessoal, e estão todos muito animados. Eu acho que esse envolvimento da sociedade é primordial nesses projetos. Então, os meninos estão na fase preliminar. O que eles fizeram até agora foi o levantamento do perímetro, o levantamento dos usos, o que tem ali em volta, né? Tem uma escola logo do lado, tem várias residências. Para isso, a gente conseguir chegar num projeto ideal, que vai ser no segundo semestre. Eles vão me entregar e a gente vai fazer uma espécie de concurso para eleger os 2 melhores trabalhos, e depois nós vamos montar um grupo dos mais interessados e voluntariado, né, para chegar num projeto ideal e fazer isso como doação para a prefeitura. A gente pretende fazer isso com outras áreas também, tá, gente? Isso daí é o início de um grande projeto que a gente pretende continuar. Então, eu peço muito o apoio de todos vocês e atenção, principalmente para essas áreas que eu acredito que Lavras pode aproveitar mais as universidades que existem aqui dentro, né, e os profissionais que estão dispostos a ajudar. Essa questão que eu coloquei, essa imagem, é justamente para a gente ver o tanto que Lavras poderia estar acontecendo bastante coisa, mas que não tem, a gente não tem, né? Que seria a questão, literalmente, de aumentar essa oferta das praças e dos PECs, a criação de hortas urbanas nesses locais, e não só hortas dispersas aí nos bairros mais pobres, né, mas com a população toda mesmo podendo ajudar. A questão da arborização urbana, que é importantíssima, e eu aqui não teria tempo para poder falar disso, mas que está precisando realmente de uma atenção muito grande sobre isso. E, sim, a fiscalização e a melhoria das leis, né, porque nada adianta se a lei não for muito bem embasada e não ter uma fiscalização correta para poder a gente conseguir chegar
num projeto ideal, né, numa cidade ideal. Para isso, gente, o que a gente precisa é simplesmente, né, um apelo aí de todos vocês, vereadores, população, um profissional, né, e também o empreendedor que está fazendo loteamento está ciente disso. E a gente sabe que ele não vai estar. Então, se tiver a lei correta, ele vai ter que seguir e esse processo fluir. E eu espero que a gente possa aproveitar também as APPs. Isso daí é uma foto que acontece lá no Rio de Janeiro, né, para a gente lembrar que as APPs também elas podem ser utilizadas com trilhas ecológicas. Então, a gente consegue fazer toda aquela interconexão, né, de áreas verdes públicas, de APPs e também da arborização urbana. Eu espero que realmente vocês, a partir de agora, comecem a dar uma atenção um pouco maior devido como a situação, né, que nós estamos aqui em Lavras, e eu acho que tem muita coisa legal para fazer, e todos juntos a gente, com certeza, consegue melhorar aí a qualidade de vida de todo mundo. É benefício para todo mundo, né, não só para um ou outro. Então, aí, meus contatos, quem precisar de mais informação, quiser ajuda com alguma coisa, estou super disposta e agradeço muito o convite novamente, o apoio, principalmente. Obrigada. Nós que agradecemos e parabenizamos a professora, pedimos para que ela aguarde aí na tribuna, e eu vou passar aqui a palavra ao primeiro vereador inscrito, vereador líder do governo, Marcos Passato. Muito obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, amigos aqui presentes, telespectadores. Meu cumprimento especial à professora doutora Cecília Gontijo. E eu agradeço muito, fico muito feliz pela Cristiane, vereadora, ter feito o convite. Eu, nesse período de quase ou mais um pouco de 20 anos de mandato, doutora Cecília, eu tenho lutado muito, trabalhado muito, exatamente para que nós pudéssemos olhar de forma diferente para as nossas praças, para os nossos jardins. E o prefeito atual tem tentado fazer, de alguma maneira, uma melhoria. Mas a sua participação, com seu conhecimento, inclusive, de países, né, do exterior, é muito importante. Eu observei, e eu faço parte do CODEMA, que a senhora disse que as praças dos bairros normalmente são aqueles locais onde o empreendedor ele não tem interesse, né, não respeita um declive razoável para que nós tenhamos uma praça, uma condição de meio ambiente, de qualidade de vida dos moradores. Isso é uma grande verdade. Em Lavras, o empreendedor ele faz o seu loteamento e a última coisa que ele pensa é na praça, Cristiane. Então, nós temos diversas deficiências nas implantações de bairros em nosso município. Eu não vou aqui dizer, porque não é momento, não é assunto, mas é deficiência com relação à pavimentação asfáltica, presidente, é deficiência com relação à água pluvial, é deficiência com relação à parte de esgoto, e, muito pior ainda, com relação às praças e jardins, que é aquilo que dá um efeito, que enfeita, que dá condições para que o morador possa ter um momento de lazer nesses parques. Eu fico muito feliz porque vejo o seu interesse, a sua vontade de ajudar o nosso município. Eu acho que a senhora está fazendo um bem muito grande, porque o doutor José Xerém é um prefeito que tem atuado de uma forma, vamos dizer, não tão profissional, mas com atitude, com vontade. Nós temos hoje o Lugão, que é um coordenador dessa área de paisagismo, e com todo o seu esforço, com toda a sua boa vontade, ele tem feito um bom trabalho. É exemplo aqui da praça da Dr. Jorge, é exemplo da praça na Zona Norte, da estação, né, a Praça Comendador Zé Esteves. Então, é com muita alegria que nós recebemos a senhora aqui, e depois acho que seria interessante fazer uma reunião, poderia ser com a Cristiane, com a Comissão de Constituição e Justiça, os demais vereadores, porque a senhora colocou alguns pontos interessantes para que a gente possa fazer um projeto não individualizado, mas dessa Câmara Municipal, para que o prefeito possa, em cima dessa lei, com toda certeza, melhorar os aspectos relacionados a parques e jardins e etc. no nosso município. Meus cumprimentos. Pois não, vereador. Que todo novo loteamento da cidade, que o dono desse loteamento faça uma praça, entrega o terreno já com a praça pronta. Isso para eles não representa quase nada em valores.
e resolveria esse problema. Mas o problema, vereador Enio, é que eles fazem uma praça do jeito que eles querem. Não, mas tem uma fiscalização da não tem prefeitura. critério, por exemplo, eu trabalhei no CODEMA, não tem critério de tamanho de planta, não tem critério de qual será a planta colocada no local, não tem critério nenhum, como a professora disse, é o pior local, é o mais íngreme, aquele que a pessoa não vai nunca. Naquele cantinho ali que ninguém quer para nada, põe a praça. Então nós temos que ter uma lei para que esse empreendimento seja feito de forma a respeitar os moradores. Então, é a minha opinião. E Cristiane, eu estou à disposição para uma reunião com a professora e a gente fazer um projeto interessante, acho que para todos os vereadores assinarem, e, de alguma forma, dar condições, né, jurídicas para o prefeito Dr. José Gerém exija mais do empreendedor de Lavras. Muito obrigado. Falou muito bem o líder do governo. Tem alguns loteamentos que entregam verdadeiros canteiros, né? E chamam de praça. E não adianta, igual bem destacou o vereador Enio, precisa ter essa situação de árvores, que é uma das coisas principais hoje no nosso planeta. E eu vou passar a palavra aqui também agora para o doutor Sebastião. Fica à vontade, vereador. Senhor presidente, seus vereadores, inicialmente gostaria de parabenizar a vereadora Cristiane pelo convite feito à doutora Cecília. Realmente, a gente viu, através da nossa convidada aqui hoje, umas ideias novas, né, de coisas que poderão ser feitas por nossa cidade. Eu queria agradecê-la pelas ideias que trouxe aqui à casa, e realmente a gente tem notado que o município vem passando por muitas dificuldades, e a gente vê que pessoas como ela podem trazer ideias que podem ajudar muito o município. E, não sei se a senhora sabe, até agora, recentemente, os próprios moradores lá do Jardim Floresta se juntaram lá para fazer uma praça pequena lá, mas fizeram com muito amor, e foi uma coisa assim que eu tive lá participando de alguma forma e que me deixou assim bastante feliz, porque se não é os próprios vereadores tomarem iniciativa, talvez a pracinha não tivesse acontecido. E o que eu tenho assim, muitas vezes com o vereador da casa sido cobrado, é que o pessoal fala que tem muita criança na cidade, e às vezes tem outras cidades por aí que oferece espaço nas praças para as crianças brincarem. E o pessoal cobra muito que Lavras, nessa área, falta muito, não tem espaço para as crianças brincarem, para as mães no final de semana levar suas crianças para brincar. As crianças andam um tanto irritadas dentro de casa, porque, principalmente na época de calor, não tem como sair, então ficam estressadas, né? Fica dando mais trabalho para os pais. Então, eu acho que a gente, com as ideias que você trouxe, eu sempre falo que quem viaja volta com a mente aberta, com ideias novas, e é bom trazer essas ideias e colocar em nossa cidade. Eu agradeço muito a senhora estar trazendo essa ideia, e eu acho que não pode morrer assim. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa vinda sua aqui e, se puder, juntar mais pessoas, um pensamento igual ao de você, que você está aí iniciando, trazer para a gente também, e juntar com a gente o prefeito nosso. Realmente o prefeito está com muita boa vontade, às vezes falta um pouco mais de recurso, mas vontade, ideia e prazer em querer fazer a nossa cidade uma cidade boa, tudo isso ele tem muito. Ele fica muito feliz quando vê alguém assim, trazendo ideias para a cidade. E eu tenho certeza que se ele estiver ouvindo aqui a TV Câmara agora, nesse momento, ele está feliz assim de ver o que você falou aqui e as ideias que você está trazendo. Então, eu acho que ele vai abraçar essa ideia que a Cristiane está trazendo, que você está trazendo, e vamos juntar essas ideias, e vamos fazer coisas novas para a cidade, vamos fazer nossa cidade mais arborizada, mais bonita. E realmente, o Possado falou ali, há um tempo atrás, nossa cidade foi muito prejudicada com os loteamentos que já foram aprovados muitas vezes aqui, de maneira que não devia ter sido aprovada. Então,
tem melhorado aí. Acho que você pode colaborar nisso aí para fazer mais ideias aí desses loteamentos aí que melhorou, mas pelo que você falou que hoje é verdadeiro isso aí. O pessoal faz tudo, se deixar, vai ter 1 metro só para fazer praça em nossa cidade. O pessoal acha que praça é tomar espaço nos loteamentos. O pessoal não quer deixar nem 1 metro. E, assim mesmo, se for dentro de um buraco, acho que é melhor ainda. Então, vamos criar mecanismo aí para espaços melhores para as praças em cada loteamento que hoje for liberado. Obrigado. Com a palavra, o professor Carlos Lindomar. Boa noite, senhor presidente em exercício, demais colegas vereadores, público presente. Boa noite, Cecília, parabéns pela sua apresentação. Nos trouxe aqui alguns números, não me recordo todos, talvez até gostaria de fosse mencionado alguma coisa, se você souber de cabeça, mas acho que foi levantado ali que a média seria de 15 metros quadrados por habitante, nós estamos, o ideal, e nós temos 0,79%. É isso? Abaixo, o nosso índice, né, de áreas verdes por habitante, ele está menor do que 1, e o ideal é 15. Em relação ao percentual de áreas verdes também, que a lei exige hoje 5, a gente também está abaixo de 1%. Enfim, né, vemos aí realmente uma demonstração de que há falhas em todos os sentidos. Falha do poder público, que aprovou o que não devia, falha do poder público que não fiscalizou o que devia, falha do executivo ao aprovar e receber obras em desconformidade com a lei, falha do legislativo que não fiscalizou o ato do executivo, enfim, um show de erros, né? Mas nada que não possa ser consertado para o futuro, ou pelo menos mitigado, né? Realmente o assunto reiteradamente chega ao nosso conhecimento, doutor Sebastião, no sentido de que... Pois não. Dentro do que você está falando aí, a gente não pode esquecer que aqui tem uma das maiores universidades do Brasil, né? Dentro justamente dessa área aí, ó, que nós, com tanto déficit, tendo uma UFLA aqui dentro de Lavras. Verdade. E olha que a UFLA deve melhorar muito a quantidade de área verde dentro do município, né? Com certeza, pela própria área apresentada, tanto a UFLA quanto o Instituto Gamo aqui tem uma área verde maravilhosa, mas são áreas privadas, né? Não são, pelo menos, no caso da UFLA pública, mas no caso do Instituto Gamo, áreas privadas, que não foram consideradas conforme constou do levantamento. Mas, enfim, realmente dados estarrecedor que chama a atenção e realmente a população não tem muitas áreas de lazer. Nem gostaria só de fazer esse registro aqui para demonstrar os dados que são estarrecedores, né, em termos de números, e parabenizar a sua apresentação, Cecília, e principalmente a atuação da Unilavras, que sempre tem, na sua equipe de extensão, buscado auxiliar a população no que se refere à inserção social da população, o bem-estar. Então, fica aqui o registro do trabalho maravilhoso que a Unilavras faz em vários dos seus setores de extensão. Muito obrigado. Eu gostaria também de parabenizar a vereadora Cristiane Costa, que juntamente com a professora levantaram uma situação tão importante hoje no município e todo o planeta. Com a palavra, a vereadora Cristiane Costa, para fazer o encerramento dessa. Só um minutinho. A vereadora, como proponente, uma das que levantou a bandeira, vai falar por último. O doutor Alessandro levantou ali também. Com a palavra, o vereador doutor Alessandro. Senhor presidente, colegas vereadores, professora Cecília, pessoal do plenário e a quem nos acompanha em casa também, boa noite. Parabenizar você, Cristiane, realmente isso é um assunto muito interessante, atual, a professora pela apresentação. Mas tem algumas ponderações que a gente sempre tem que fazer em relação à área verde. É claro que isso é fundamental, como você disse, em relação à saúde, inclusive, a gente entende e realmente é muito bonito a gente ver parques que são com a frequentação que pode ocorrer ali dentro, em termos de lazer de crianças, como diz Sebastião. Mas o que me preocupa, às vezes, é porque a gente fala muito em parque e praça, vamos dizer assim, né?
Praça a gente é muito acostumado, é essa questão menor, você vê meio e fim, né? Você enxerga um lado para o outro, é muito tranquilo. Agora, parque, a gente tem um certo receio aqui em relação a isso, né? Porque você cria áreas muito grandes, você vê a UFLA é um parque excepcional. Ali você tem áreas de caminhada, você tem áreas que você pode fazer lazer familiar e tudo. Mas o custo de manutenção daquilo ali é extremo. E assim também a gente vê que, às vezes, parques, áreas muito grandes, verdes, se não bem cuidadas, elas acabam se tornando centros de criminalidade. E isso, às vezes, é complexo, porque é o que você falou. Eu acho que tem que ter, sim, esse planejamento. Isso é até por lei atual, como você está dizendo. Mas a gente colocando áreas verdes sem nenhuma estruturação do ponto de vista de segurança, e isso é muito caro. Então, a gente tem que levar isso também em consideração. Porque, muitas vezes, a gente vê isso até em Belo Horizonte, onde eu morei um tempo, os parques, às vezes, ele afugenta a população. E ali acaba sendo pontos, na realidade, de banheiro público, de uso de drogas, de esconderijo, e a pessoa fica até com certo receio de frequência, né? Então, eu acho que isso aí também a gente tem que estar sempre muito atento. É fundamental a criação, mas a gente tem que ter realmente antes um planejamento, porque no Brasil a gente tem esse hábito, né? A lei, vamos criar e coloca uma área enorme, verde, no meio de um ponto, e aí? Não é? Você não tem estruturação nenhuma, você não tem vigilância nenhuma, você não tem ali como modernizar aquilo a ponto de frequência. Então, acaba sendo mais um problema. Então, até então, realmente ficam essas áreas pequenas, que são essas pracinhas, porque ali você tem uma certa visão, até para cuidar é muito mais fácil. A população participa disso realmente, né? Mas, realmente, se pudéssemos ter parques, seriam muito interessantes, desde que fossem parques como é a UFLA. Né, aquela coisa que é bonita de ir, é boa, você vai lá muito bem frequentado. Mas quando se torna municipal, eu não sei se a gente está tão estruturado para isso não. Né? Pois não. Muito obrigada pela colocação. É importantíssimo falar sobre isso, né? Primeira coisa que eu acredito, e que a gente vê isso em pesquisas, né, com números, é que quando tem o envolvimento da sociedade, da população no entorno daquela praça, essa praça ela é muito bem cuidada até pelos moradores. Então, o custo que a prefeitura tem é muito menor do que a gente acha, né? Além de tudo, eles mesmos cuidam daquele espaço. E aí, a segunda questão que entra é a questão do projeto, né? Quando essa praça ela é bem projetada, então a questão da iluminação à noite, né? A utilização de materiais aí que não vão ter um custo alto, pelo contrário, né? Só na hora de implantar, como o vereador falou, o gasto mínimo que se tem de um loteamento é a implantação de uma praça. E se bem feito um projeto, com certeza aquele local ali ele vai ser bem frequentado e a população ela vai ter aquilo como dela, né? Ela vai acabar cuidando disso. E tendo um bom projeto e tendo a população até do entorno e tomando posse desse espaço, eu tenho certeza que essa questão da violência, né, e de outras questões mais, ela não é tão significativa, pelo contrário. As crianças, como o outro vereador, desculpa, gente, eu não sei o nome de todos, disse, né, que as crianças ficam sem ter o que fazer, ficam em casa. Essa é uma questão muito mais importante, porque ao invés de elas estarem brincando lá num parque, né, descobrindo, fazendo amigos, elas estão o quê? No crime, nas drogas, né, e às vezes com uma praça bem estruturada e um parque, isso daí não ocorreria. E isso é comprovado, né, cientificamente, com várias pesquisas e de várias áreas, né, não é só o paisagismo, é a geografia, é a sociologia, a psicologia, a medicina, tem muita gente envolvida nessas pesquisas. E eu acredito que a questão de tamanho, escala, a gente aqui em Lavras, infelizmente, a gente ainda tem que pensar de uma escala menor para depois a gente criar essa cultura na população de ter um parque, né? A gente vai conseguir fazer, com certeza, porque existem áreas aí que são bem propícias para isso, mas a partir do momento que a gente começar a entender melhor o que é uma praça de verdade, e exigir isso dos empreendedores, né, dos novos loteamentos, e ter um envolvimento da sociedade, da população, eu acredito que a gente pode ter muito mais benefício do que essa questão que você levantou, mas que é realmente muito relevante falar sobre isso. Obrigada pela colocação.
E agora sim, com a palavra, a vereadora Cristiane Costa. Professora Cecília, primeiramente quero agradecer o seu aceite, né, do convite de vir aqui falar desse tema tão importante para a nossa cidade. Eu achei oportuna, né, a sua vinda aqui, no momento que a gente está em pauta, a votação nessa legislatura da primeira praça que a gente vai votar, né, uma denominação, e, coincidentemente, né, o seu trabalho lá com os alunos é em relação à praça que nós vamos denominar aqui. Então, eu agradeço a sua vinda aqui, né, por ter aceitado o meu convite. Agradeço a Unilavras, né, por você estar aqui, aos seus alunos, né, que estão desenvolvendo esse projeto, e a oportunidade que você está dando a uma conversa nossa, né, logo ali naquele período que que eu estive participando da sua defesa, né, de doutorado, e que me assustou muito, né, os temas, né, os estudos que vocês apresentaram ali naquela tese. E foi naquele momento, né, que me veio à cabeça, eu falei, gente, a gente tem uma praça, né, um local lá que eu acreditava que seria propício para uma praça, conversamos e você, muito disponível, foi lá, olhou comigo, né, eu levei essa ideia também para o prefeito José Xerém, ele já tem ciência, conversei com o secretário também a respeito da possibilidade de tornar ali uma praça com o secretário Tales, e tudo foi caminhando, até que você trouxe o projeto que você está desenvolvendo com os alunos, que é trabalhar em cima dessa praça. Então, a gente agradece demais a disponibilidade de vocês, de estarem trabalhando em cima daquele local, daquele projeto, e ainda mais nessa forma que está sendo feita, né? Buscando a opinião da população ali em torno da praça. Ali é uma praça do lado de uma escola grande, né, que recebe muitos alunos, não só o do bairro Vila Rica, mas, né, dos bairros ali vizinhos. Infelizmente, é uma reclamação, eu moro ali no bairro tem 3 anos, e a gente vê, conversando com as pessoas que moram ali, como eles sentem falta de uma área de lazer ali, né? Nós temos a escola, temos um PSF que funciona ali ao lado, então é uma região muito movimentada, que com certeza vai ser um benefício muito grande a gente ter essa praça. E ainda mais, né, a gente recebendo isso do trabalho, né, da universidade. Então, isso é muito importante para a gente. E aí você chega, né, nessa oportunidade de vir aqui e traz esses dados tão alarmantes, né? A gente vê como a gente é deficiente de área verde, né? A gente tem essa noção aqui do centro, que tem muitas pracinhas, né, pequenas, mas aí a gente pensa, nossa, mas Lavras tem muita praça. Tem na parte central, né? Exatamente. Mas e os bairros? Aí a gente percebe igual acontece no Vila Rica, né? Um bairro grande, que, né, vários bairros em torno, e não tem uma praça. Ali a gente fica, assim, no bom sentido, morrendo de inveja ali do Eldorado, né, que tem uma pracinha que as pessoas frequentam muito. Então, assim, muita gente fala, olha a pracinha do Eldorado. A gente, quando quer ir à praça, a gente tem que se deslocar para outro bairro. E, realmente, é muito cobrado da população ali em torno essa praça. E aí a gente vê como que é importante trazer a sociedade. Eu acredito muito que você traz a sociedade para aquele local, realmente as pessoas vão cuidar. As pessoas não deixam elas serem ocupadas por né, pessoas que querem depredar, que querem utilizar aquilo ali para outros fins. Realmente a gente tem que pensar essa questão. Foi uma coisa que eu até conversei com você quando você veio me falar do projeto. Eu falei, a nossa preocupação com o projeto é que ele não seja um projeto que depois gere muito custo, né, para manutenção, mesmo para os moradores que estão ali, mesmo, e até para a execução da praça também, né? Então, a gente estava, né, sempre conversando isso, porque realmente é preocupante isso, da gente depois não conseguir fazer a manutenção dessa praça, porque os custos podem ficar altos. Mas, assim, a gente trazendo a sociedade, com certeza, a sociedade ali em torno vai tomar conta. Eu acho que a gente pode também chamar a atenção dos nossos empresários de Lavras, que é uma coisa que eu sempre gosto de falar aqui. A gente tem empresários que são
muito assim de boa vontade em ajudar. Ali, quando eu conversei com pessoas ali no bairro, com alguns amigos meus, sobre essa questão, eles falaram que você precisar, a gente pode ajudar com material para a construção da praça, caso não tenha um recurso definitivo para isso, com bancos, com estrutura de madeira, com o que for, né, necessário para fazer na praça. E a gente pede, né, também que, além desse projeto com essa praça, que vocês façam outros. A gente tem tantas demandas no município, né? E para a gente trabalhar aí sempre em parceria e receber, né, das nossas universidades, né, no caso do Unilavras, que está fazendo esse trabalho, projetos tão interessantes que beneficiam o nosso município. Tá? Então, eu agradeço a oportunidade de ouvirmos aqui todos esses dados, essas informações. Eu acho que atentou a gente a essa questão da legislação também, que é importante, né, muito importante. Realmente, a gente chega nos lotes que tem a praça, alguns nem tem, né, mas nos que tem realmente um cantinho, e isso realmente deixa a gente entristecido. Então, a gente tem que buscar melhorar essa legislação, a fiscalização, para que a gente não aconteça igual hoje e da agora para frente, como aconteceu no passado, né? De repente não ter uma fiscalização tão mais rígida, né, do executivo ou do legislativo, né, em função da entrega desses loteamentos, né? A gente tem que ficar atento a isso mesmo, porque tem que pensar naquela área de lazer da pessoa que vai, né, ocupar aquele bairro. Muito obrigada mais uma vez. Esteja sempre que quiser nos visitar, tratar de algum tema, pode também solicitar a tribuna para vir fazer, tá bom? Tá, obrigada. certo. Obrigada, gente. Boa noite. Professor, nós agradecemos e deixamos essa casa sempre de portas abertas, sempre que quiser vir aqui. Dando sequência na reunião. Senhor presidente, eu gostaria de usar da minha prerrogativa de líder da bancada para fazer um pronunciamento. Agora, nesse momento. Não, como líder de bancada eu posso falar. Tá? Eu tenho 10 minutos, está aqui no artigo 46. O vereador Lila às vezes gosta de tumultuar um pouco, aproveitando que o presidente está em exercício aqui. Mas vamos lá, vereador. Não é tumultuando, não. Tá. Vou falar simplesmente a verdade. Vamos Boa lá. noite, presidente, demais vereadores, vocês no plenário. Quando o prefeito vem nessa casa, aparecem muitos líderes e passa mentirosas para a população. Quando Vossa Excelência, senhor presidente, falou que o gabinete odontológico, que eu, vereador Lila, ex-vereador Edmar do Paiol, ex-coordenador de saúde bucal, doutor Luiz Henrique, ex-secretário de Assuntos Rurais do Marani, e o ex-prefeito Silas, colocamos no mercado municipal para atender os feirantes, seus familiares e os agricultores de Lavras, foi retirado de lá assim. Segundo o vereador Mestre Grilo, falou para todo mundo ouvir em alto e bom tom que foi colocado no sindicato rural. Então é mentira. Esse gabinete odontológico está lá na promoção e cidadania. Porque pessoas, filhas de feirante, vieram me procurar e foram no sindicato. Chegou lá, quebraram a cara. É só para deixar esclarecido para Vossa Excelência que, quando for passar uma notícia, mesmo que seja que o prefeito esteja aqui ou não, que passe a notícia correta. Então, Vossa Excelência falou, concorda comigo? Vereador, eu acredito que Vossa Excelência também saiba que esse gabinete odontológico na Secretaria de Desenvolvimento Social foi instalado há poucos dias. Certo? Quando a Vossa Excelência falou, eu estive lá na Secretaria, realmente está fazendo um bom trabalho lá, está atendendo a população lá da zona. E começou agora, semana passada. Mas Vossa Excelência falou 2 semanas atrás que estava no sindicato rural. Mas eu vou verificar se o que estava lá no sindicato rural não passou para cá. Porque o que eu tenho certeza, até por uma coincidência, eu estava lá e vi quando eles estavam preparando para inaugurar e começar os trabalhos. Foi semana passada. Bom, então outra pessoa me confirmou, é o doutor Rodrigo, que é o coordenador bucal do prefeito. Inclusive, ele estava lá no dia, até me contou como que estava sendo a inauguração, como que ia ser o atendimento naquela região, me apresentou o dentista que estava conhecendo o local ainda para ver como é que ele ia atender. Então, assim, é bem recente lá. Tá certo. Então, só lembrando, Vossa Excelência, que foi isso. Por isso que eu perguntei ao prefeito. Tá bom? Boa noite e muito obrigado pela parte. Pode tocar a reunião. E seguindo a reunião, o presidente de exercício vai colocar as atas em votação, atas que estão aguardando essa votação. Eu vou ler todas de uma vez.
Ata da 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Lavras, do primeiro período da sessão legislativa do ano de 2018. 26/3/2018. Também a ata da 9ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Lavras, do primeiro período da sessão legislativa do ano 2018, dia 2/4/2018. Ata da 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Lavras, primeiro período da sessão legislativa do ano 2018, 16/4. Ata da 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Lavras, do primeiro período da sessão legislativa do ano 2018, 21/5. E, por fim, a ata da 19ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Lavras, do primeiro período da sessão legislativa do ano 2018, 11 de junho. Os vereadores que aprovam as presentes atas permaneçam como estão. Então, as atas foram aprovadas e, ainda dando sequência, nós vamos aqui fazer a leitura dos requerimentos que deram entrada nessa casa. Requerimento do vereador... Por favor, teria a possibilidade de eu dar entrada com requerimento? Já que já vai ser... Pois não, agora, vereador. que não foi possível entregar. Pois não. A demanda surgiu só hoje, é um pouco urgente. Vereadora Cristiane Costa alega uma demanda um pouco urgente, dá entrada agora em plenário ao requerimento. Os vereadores que aprovam a entrada dos presentes requerimentos permaneçam como estão. Então, os requerimentos deram entrada e eu vou passar os requerimentos aqui da vereadora Cristiane Costa para que todos possam já de imediato ter acesso aos dizeres. E, dando sequência, também deram entrada requerimento do vereador João Paulo Felizardo, requerimento do vereador Peterson Borges, requerimento do vereador líder de governo Marcos Possato, requerimentos do vereador Enio Mendes, requerimentos do vereador Matusalém, requerimentos do vereador Ubirajara Bira. Sem mais nenhum requerimento, nós vamos para as moções. Eu vou passar a palavra ao vereador Dr. Sebastião, para que possa ler a moção de cumprimentos aos padres Cristiano e Túlio Marcos, extensiva a toda a equipe de trabalho e demais colaboradores, pelo empenho e dedicação na realização da festa em comemoração ao Dia de Santo Antônio. Então, com a palavra, o vereador Dr. Sebastião, proponente da presente moção. Senhor presidente, em exercício, senhores vereadores, na verdade, acho que todos os vereadores aí que participaram ou que tiveram notícia, realmente a festa de Santo Antônio foi criada de uma forma assim improvisada, mas acabou sendo um grande sucesso na cidade, com a participação de muitas pessoas e, inclusive, eu queria aqui, em nome aqui da Câmara, cumprimentar o padre Cristiano e o padre Túlio Marcos pela festa que lá organizaram, e todos os colaboradores, realmente, muitas pessoas que participaram, realmente conseguiram fazer uma festa extraordinária. E eu queria aqui, senhor presidente e demais vereadores, deixar aqui um pedido ao senhor prefeito. Eu tenho encontrado com vários amigos que fazem parte do terço masculino lá da Igreja Santo Antônio, e aquela área que hoje lá é estacionamento, eu sei que o prefeito tem pensado muito como resolver aquele espaço lá, mas eu acho que, diante do sucesso das festividades que são realizadas por aquela igreja, a gente também tem que pensar em deixar um espaço ali para que a Igreja Santo Antônio possa realizar suas festividades. Já é uma igreja tradicional do nosso município, onde tem seus frequentadores que não abrem mão de frequentar aquela igreja. Lavras é uma cidade extremamente católica e muitos têm pedido
a esse vereador, para que sensibilize os demais vereadores e ao nosso prefeito, para que, dentro do possível, estude uma forma de deixar um espaço ali para aquela igreja Santo Antônio, para que ela possa realizar suas festividades. Então, espero que o nosso prefeito fique sensibilizado, que ele tenha notícia do quanto foi tão grande as festividades agora de Santo Antônio e outras festividades que são ali realizadas, e que possa deixar um espaço ali para que a igreja possa fazer as suas festividades. Boa noite a todos, muito obrigado. Vou assinar a moção. Os vereadores que solicitam assinar, por gentileza, se manifestem. A presente moção do vereador Dr. Sebastião, vereador Lila, vereador Dr. N, vereadora Naná, vereador Dr. Matusalém, vereador professor Carlos Lindomar, vereador Bira, vereadora Cristiane Costa, Coronel Claré, Possato, mestre Grilo, doutor Alessandro. Mais algum vereador? Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra com relação à presente moção? Não havendo, coloco em votação a moção do vereador Dr. Sebastião dos Santos Vieira, que concede cumprimentos aos padres Cristiano e Túlio Marcos, extensivo a toda a equipe de trabalho e demais colaboradores, pelo empenho e dedicação na realização da festa em comemoração ao dia de Santo Antônio. Presidente, Pois não, só vereador. fazer uma consideração aqui. Eu gostaria de lembrar a todos que o padre Cristiano fez um discurso, uma homenagem lindíssima na nossa posse nessa legislatura, né? Quando a gente teve a missa, né? Não é uma missa, foi é uma missa, né, que foi lá, um culto ecumênico lá na UFLA, foi maravilhoso, um dos discursos mais bonitos que eu já ouvi na minha vida. Muito obrigado, verdade. Então, fica em votação a presente moção. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. A moção foi aprovada. Obrigado, doutor Sebastião. O presidente solicita autorização para sobrestar a moção indicada por mim próprio para a próxima sessão, uma vez que os dirigentes da TRW não vieram a esta sessão. Projetos aguardando manifestação da assessoria jurídica. Consulto a assessoria jurídica para que manifeste aqui ao presidente se tem algum liberado. Não Projeto tem. aguardando parecer. Não tem nenhum dos dois liberados. Não? presidente. Nem os Não. aguardando parecer? Não. Projeto veto aguardando parecer. Já tem parecer o veto? A comissão, tá a na- secretaria podia consultar para mim, por gentileza, se não tem? Não? Tem não. Próxima sessão, então, solicito às comissões que se reúnam para que possamos colocar em votação. Ordem do dia. Projetos em primeira discussão e votação. Projeto de lei do Legislativo número 16/2018. Dos vereadores João Paulo Felizardo, Marcos Possato, Sebastião dos Santos Vieira, Carlos Lindomar de Souza, Cristiane Costa, Nastenca Georgina Ferreira, Naná, Peterson Rodrigo da Silva Borges, Matusalém da Silva Machado, Elias Freire Filho, o Lila, Enio Mendes de Siqueira e Antônio Carlos Nogueira, que dá a denominação de Praça Maurício Haddad. Senhor presidente, Pois não. peço o regime simplificado. Coloco o pedido do vereador Marcos Possato, líder do prefeito, em regime simplificado para a presente aprovação do projeto. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Foi aprovado o regime simplificado. Solicito ao vereador Coronel Claré que faça a leitura do histórico do homenageado. Maurício Haddad nasceu em Lavras em 6 de maio de 1930 e faleceu no dia 29 de dezembro de 1994. Filho de Anísio Haddad e Maria Fará Haddad. Estudou nas escolas Colégio Nossa Senhora Aparecida, Gama e Escola Superior de Agricultura de Lavras. Casou-se com Madalena Mansura em 30 de janeiro de 52, tendo 3 filhos, Márcia Haddad, Miriam Haddad e Marcela Haddad, e 3 netos, Luciana Mansura Haddad, Mariane Haddad e Marcelo Haddad Filho. Formou-se
agrônomo pela Escola Superior de Agricultura de Lavras em 10 de dezembro de 52. Em 1968, formou-se em Direito pela Faculdade de Direito Sul de Minas, Pouso Alegre, atuando na profissão de advogado até seu falecimento. O projeto está em discussão, senhores vereadores. Os vereadores que gostariam de fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Cristiane Costa. Excelentíssimo presidente, colegas vereadores, a todos que nos assistem. Eu não tive a oportunidade de conhecer o senhor Maurício Haddad, mas desde que mudei para o bairro Vila Rica, ouvi vários relatos assim da oportunidade que os moradores dali tiveram de ter sua casa própria pela, que o empresário fez o loteamento ali. E muitos tiveram a oportunidade de comprar suas casas, construir, pela visão que ele teve de transformar aquilo ali num bairro que hoje atende uma população, um bairro grande, numa região muito privilegiada. Então, é uma homenagem muito boa para o senhor Maurício Haddad. Eu fico muito feliz de morar ali e de estar propondo esse projeto juntamente com os demais vereadores. Muito obrigado, vereadora. Mais algum vereador? O doutor Carlos Lindomar. Senhor presidente, rapidamente, eu gostaria de fazer minhas as palavras da vereadora Cristiane, pedir desculpa a ela que na apresentação da professora Cecília eu não mencionei, também parabenizar pela iniciativa de trazê-la aqui para explicar esse assunto, e tem tudo a ver aqui com o projeto de lei em referência, embora aqui seja apenas uma homenagem, apenas uma homenagem, mas tenho certeza que para a família do homenageado, um advogado atuante, militante em nossa cidade e região, os chamados advogados da velha guarda, que eu tive a oportunidade de conhecer alguns, não tive o prazer de conviver com o doutor Maurício, mas tenho muito contato com o Marcelo, filho dele, também advogado, pessoa atuante, bastante crítica, nos fiscaliza aqui com bastante empenho, Então fica aqui a minha homenagem, a nossa homenagem, ao doutor Maurício, nomeando esta praça. Então faço minhas palavras da vereadora Cristiane. Vereador doutor Sebastião, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que foi importante o nome do doutor Maurício Haddad para essa praça. Realmente ele fez relevantes trabalhos em nossa cidade e foi interessante que hoje aqui veio a professora da universidade que veio explicar realmente o que vai ser essa praça. Então, vai ser uma praça que vai ter aquilo que os moradores do bairro pretendem ter. Então, vai ser uma praça com muita qualidade, bastante estudada. Então, hoje nós conhecemos aqui o que vai ser essa praça. Então, é uma praça que está dentro daquilo que os moradores querem e dentro daquilo que esse homenageado fez pelo povo daquele bairro. Então, está tudo casado aqui e a casa toda praticamente assinou o projeto, uma forma de reconhecer o trabalho do homenageado. Boa noite a todos, muito obrigado. Mais algum vereador? Não havendo, eu gostaria também de me manifestar aqui parabenizando, pela iniciativa de todos nós. É uma oportunidade ímpar em que nós, mais uma vez, estamos concedendo o nome de uma praça. E o mais importante ainda é dizer que, com o auxílio do prefeito José Xerém e da vereadora Cristiane Costa, essa praça será toda revitalizada, como foi aqui explicado, E ali ficará um espaço bem mais acolhedor, bem mais seguro, tanto para as pessoas que ali transitam, quanto para os moradores. Eu gostaria de citar aqui também o filho do Dr. Maurício, que é o Marcelo Haddad, que inclusive fará, como pessoa física, doações para que a praça possa receber bancos e outras coisas mais. Ele mesmo se prontificou em procurar alguns empresários amigos e ele próprio para fazer doações para que aquela praça possa ficar cada vez mais bonita. Essa é o verdadeiro significado, Bira,
da PPP, né? Parceria Público-Privada. Então, fica aqui esclarecido e identificado o enorme prazer deste presidente em assinar junto com vocês o presente projeto de lei. Portanto, coloco para a apreciação dos vereadores, em votação única, a pedido do vereador líder e do prefeito, vereador Marcos Possato, o projeto 016-2018, que dá a denominação de Praça Maurício Haddad, a logradouro público que menciona. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade e será encaminhado ao prefeito para sanção. Projeto de Lei 09/2018 do chefe do Executivo dispõe sobre o transporte de animais domésticos no transporte coletivo urbano no âmbito do município de Lavras e dá outras providências. O projeto contém emenda do vereador Carlos Lindomar e estava com vistas para o vereador Marcos Possato. Consulta o vereador Marcos Possato sobre a liberação das vistas. Não, está retirado, eu peço regime simplificado para votação. Eu informo que não tem parecer da Comissão de Finanças, viu? Que esse projeto tinha, na emenda, porque esse projeto tinha sido retirado, depois agora retornou, a emenda nós não demos parecer. Não tem parecer na emenda do vereador Carlos Lindomar, é isso? Perfeito. Então retoma para a Comissão de Constituição e Justiça e também de Finanças para dar parecer à emenda do vereador Carlos Lindomar. Senhor presidente, da CCJ já tem nos autos. Falta só finanças. Então estará apto para votação na próxima semana. Este projeto, lembrando, é o projeto de indicação da vereadora Daia Protetora, não é isso, Daia? Que é a vereadora... Não? Indicação da vereadora Daia Protetora ao prefeito e retornou à casa para que seja votada. É óbvio, evidentemente, que não haverá hoje a discussão, mas o presidente vai conceder à vereadora Daia 2 minutos para que ela possa explanar à sociedade que talvez estava aguardando a votação deste projeto, uma vez que ele consta na ordem do dia liberado para votação. Com a palavra, a vereadora. Boa noite a todos. Eu só queria reforçar a importância desse projeto para o pessoal carente, que não tem carro, que não tem condições de pagar um táxi dog, que é muito usado hoje. A gente tem visto isso nos mutirões de castração, que o pessoal arruma a caixinha de transporte emprestada para poder levar os animais, mas não tem condições. Aí a gente arruma carona, às vezes a gente até busca, mas o pessoal realmente eles têm muita dificuldade em transportar os animais. Então, pensando com carinho no pessoal que não tem condições, eu peço o apoio de todos vocês. Obrigada. Obrigado, vereadora Daia. Fique esclarecida a sociedade, então, os interessados, que na próxima semana o projeto estará em votação e o presidente aqui, de antemão, já adianta que votará favorável, mais uma vez, em favor à luta que você defende, que eu acho que é muito justa. Assim como a luta de vários vereadores aqui, de várias representações aqui nesta casa, que eu acho que é justa. Prezados amigos, algum vereador gostaria de fazer alguma consideração ou manifestação? Não havendo o presidente da abertura. Gostaria, doutor Enio? Não tem mais projeto a ser votado hoje. Manifestação geral. Vou dar a abertura à terceira parte. Antes de dar a abertura, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Não, eu quero a terceira parte. Não havendo, o presidente concede abertura à terceira parte. Você quer quantos, Possato? Primeiro vereador inscrito, Lila. Boa noite, presidente, vocês no plenário, vocês que nos assistem pela TV. Senhor presidente, hoje eu vim aqui, primeiramente, agradecer. Eu quero agradecer a Deus, depois a doutora Zilda, em nome dela agradeço a todos os juízes e todos os promotores que não têm medido esforços para ajudar os que não têm voz e não têm vez. Então, só essa semana,
Eu internei mais 2 dependentes químicos, graças a Deus, graças ao esforço da doutora Zilda também, os promotores, o Tiago da Prefeitura, a Márcia secretária e principalmente o Baúti. Então, não poderia deixar de falar aqui do Padre Vicente, da Betânia. São 8 Betânias no Brasil. O Padre Vicente tem sempre aberto as portas para os dependentes químicos de Lavras. Que Deus o proteja e o ilumine muito. A Vera também tem ajudado bastante, o meu amigo Estevão, e muitas pessoas que sabem da situação, o que é um dependente químico na família. Então, todos que eu tenho procurado, Polícia Militar, Polícia Civil, têm dado apoio a essa população. Então, senhor presidente, mandei aquele rapaz para São Sebastião do Paraíso, que estava com TBC, e o outro foi para Irati, Paraná. Isso é muito importante, mais 2. E semana que vem, se Deus quiser, vai mais 2, com a graça de Deus. Então, tenho procurado a Márcia, secretária, não tem medido esforços, nem ela, nem o Tiago. Quando é para falar o bem aqui, eu falo. Quando é para detonar, eu também detono. Espera o silêncio aí. Tá bom, presidente? Então, muito obrigado. Então, o que eu queria deixar bem claro é isso. Obrigado a Deus, obrigado a juízes, promotores e obrigado a todos aqueles que têm nos ajudado com a internação dos dependentes químicos. Você sabe da nossa luta, né, Bira? Você tem lutado bastante com isso também. A gente sabe o que é um dependente químico na família. Então, a todos vocês que nos ajudaram semana passada, eu quero agradecer de coração, porque o que Deus levanta, ninguém derruba. Boa noite e muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Enio. Senhor presidente, senhores vereadores, alguns requerimentos que eu tenho a fazer. Um deles é pedindo a limpeza do ribeirão que corta o fundo da rua Maria Joana de Oliveira, na Vila Menicucci. O mesmo está imundo, muito mato, e é preciso, com urgência, uma total limpeza. A ligação do bairro Jardim Glória com o bairro São Vicente está um verdadeiro depósito de lixo naquele local. Já foi pedido na prefeitura várias vezes uma limpeza, passar máquina, mas até hoje nada foi feito. Pedi mais uma vez à direção, à administração José Xerém, que manda fazer essa obra lá. A rua Paulo Modesto, na divisa da Vila Rica com o Vale do Sol, também está com outro problema de depósito de lixo. Inclusive, tem que fazer um reparo no asfalto lá, até hoje não foi feito. Pedindo à poderosa Autotrans que volte a linha do Jardim Floresta até a Praça do Dr. José Esteves, próxima à estação. Eles mudaram o itinerário para benefício próprio e está prejudicando muito a população. Pedi ao prefeito José Xerém a construção de mais um conjunto habitacional e, se possível, fazer com apartamentos, com prédios de 3, 4 andares para favorecer a população e, nesse caso, não precisa fazer muro, economizando muito para os moradores. Senhor presidente e senhores vereadores, na sexta-feira última, um cidadão foi à UPA, chegou lá às 17 horas, foi muito bem atendido pelo médico. O médico pediu uns exames, mandou que ele esperasse e pouco depois teve a troca de plantão. E quando o exame ficou pronto, o médico tinha ido embora, ficou uma médica lá. E a médica não quis ler os exames, ver o que precisava ser feito. Falou que tinha que esperar atender todo mundo que estava esperando lá. Isso não tem condições, pelo seguinte, estava cheio de gente lá, a cada hora chegando doentes, e se fosse esperar, ele estaria lá até hoje esperando para ler esse resultado. Pedi que a senhora Márcia, que é a secretária municipal da Saúde, que exija dos médicos o melhor atendimento para a população, porque não é possível um médico estar atendendo não poder ver o resultado dos pacientes, se precisa ser medicado ou não. Quando foi 11 horas, esse paciente veio embora, assinou um documento lá, veio embora para a casa dele, porque não aguentou esperar a má vontade dessa médica. Infelizmente, enquanto tem alguns médicos bons, tem outros que não querem nada com a dureza, trata mal os pacientes. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, vereador Lindomar. Senhor presidente, eu até pensei em fazer uso do prazo regimental para falar isso durante a reunião, mas deixei para a terceira parte mesmo. Na verdade, uma pena que o líder do prefeito já se retirou, mas está aqui o Rafael Pedemonte, que representa o gabinete do prefeito. A questão é a reclamação dos professores com relação ao repasse do Fundeb. Tá? O repasse ele é feito pelo governo federal, é um direito dos professores, né? E o município de Lavras já tinha uma lei, está aqui a lei 4.401 de 2017. Aliás, perdão, essa aqui é a lei que alterou. É uma lei de 2016, lei 4.298 de 2016, de autoria de vários vereadores, inclusive do próprio vereador Marcos Possato, que concedia uma obrigação automática do Executivo de fazer o repasse do Fundeb aos professores impreterivelmente no mês de janeiro de cada ano. É uma lei de 2016, já estava vigente. Em 2017, encaminharam um projeto de lei para essa casa, como de praxe até então, dando entrada aqui 6h30 para a reunião que começava às 7h, sem dar tempo aos vereadores de ler, encheu esse plenário de professores. E, como eu disse aquele dia, fico chateado de professor estar sendo utilizado para massa de manobra. E foi utilizado. A lei, na verdade, não trouxe benefício nenhum para os professores naquele momento. Na verdade, retirou. Porque a lei revogou o repasse automático todo janeiro de cada ano, e aí ficou dependendo de que todo ano viesse uma lei a essa casa para aprovar. O fato é que, até hoje, o projeto de lei para o repasse do Fundeb aos professores não deu entrada nessa casa. Tomei a iniciativa de fazer um requerimento à secretária de Educação, que uma das poucas pastas que responde às indagações deste vereador, as outras costumam demorar mais de ano para mandar a resposta, o que é inadmissível, mas no caso da Secretaria de Educação, tem que fazer a ressalva aqui, a secretária Cláudia sempre responde a tempo e modo. Recebi o ofício da Secretaria de Educação, ele está datado de 22 de março de 2018, dizendo que o repasse do Fundeb, que será no valor de 6,81%, teria sido autorizado, que foi autorizado pelo governo federal, seria pago a todos os profissionais da educação que recebem da parcela mínima de 60% do fundo. Professores, diretores, coordenadores, especialistas. Retroativo a janeiro do corrente ano. Assim que a análise do impacto financeiro for concluída para envio do projeto de lei à Câmara. A última oportunidade que o prefeito esteve nessa casa, tive a oportunidade de indagar a ele quando que esse impacto estaria concluído. Diz que mais alguns dias. Já se passaram vários dias e nada do projeto de lei se chegar a essa casa. Enfim, fica aqui a solicitação e a crítica, né, ao Executivo, porque é inadmissível que o estudo de impacto financeiro demore tanto tempo. Os professores não podem ficar esperando até o final do ano para ter o repasse daquilo que lhes é devido. Tudo bem, vai ser retroativo a janeiro, mas não dá mais para esperar. Tenho recebido várias cobranças dos professores para que, de alguma forma, solicite ao Executivo que repasse a eles o que é direito. Estou mostrando aqui daqui dá para pegar, né? Estou mostrando aqui a resposta da secretária Cláudia à minha indagação, dizendo que o repasse seria feito e que está dependendo exclusivamente da análise do impacto financeiro para ser enviado o projeto para a Câmara. Senhor prefeito, será que nós vamos ter que esperar um ano, ou 2, ou 3, igual o processo de licitação da Autotrans, para que os professores tenham o seu devido reajuste? Ou será que na próxima reunião nós estamos com esse projeto aqui para ser votado com a urgência que foi feita no ano passado? Assim, rogo que a assessoria do prefeito promova esse estudo de impacto, se é que está fazendo, o mais rápido possível, que encaminhe para essa casa para que possa ser votado em caráter de urgência, porque os professores não podem ficar à mercê dessa omissão do Executivo em encaminhar o projeto. É só, senhor presidente, satisfeito. Muito bem, vamos apurar tudo isso, mas
Já adianto para Vossa Excelência que o Fundeb está em déficit com o município. Acho que pela primeira vez na história de Lavras, esse mês voltou a não ser repassado integralmente para o município. E nós sabemos dessa situação caótica que o país se encontra, e principalmente o estado de Minas Gerais. Então nós temos que tomar muito cuidado para apurar essa situação, porque é uma situação inédita no país e no estado de Minas Gerais. Chegar ao ponto de até um repasse do Fundeb não chegar aos municípios, é porque a situação está muito feia e não tem como fazer um milagre, né? Mas tenho certeza que daqui a pouco nós vamos ter esclarecido por completo todo esse assunto. Apesar de não ter a parte na terceira parte, mas como Vossa Excelência esclareceu, e eu acho que os professores estão ansiosos para ter uma resposta definitiva, vou fazer uma pergunta a Vossa Excelência. O atraso foi esse mês agora ou é desde o começo do ano? Por 2 meses eu já tenho certeza. Esse mês, com certeza, e o mês anterior também. Tá. Veio aumentando, inclusive aumentou de um mês para o outro. Bom, os professores já eram para estar recebendo esse repasse desde janeiro, né? Me desculpe, vereador, com todo o respeito e carinho que Vossa Excelência sabe que tenho a vossa pessoa, mas os números que foram apresentados pela assessoria do prefeito do quadrimestre, do primeiro quadrimestre, na reunião passada nessa casa, o município, apesar de ter alguma inadimplência do governo do Estado até aquele momento, se agora tem do federal é fato novo, vamos ver a próxima prestação de contas, mas até então, mesmo com a ausência do repasse integral do IPVA e ICMS do governo do Estado, o município teve um superávit de mais de 2 milhões de reais, ou seja, população, o município arrecadou mais de 2 milhões acima daquilo que estava previsto. Então, me desculpe, mas essa história não dá para engolir. É só olhar os números que foram apresentados pelo próprio executivo nessa casa. Só, presidente. Sem mais nenhum vereador inscrito, dou por encerrar essa sessão. Muito obrigado a todos.